Então, hoje nós vamos conversar aqui com o nosso Djalma Fração, engenheiro civil formado pela UFSC, depois ele vai dizer o ano. E a primeira pergunta que vai ocorrer é o que vem a ser a BCP, tá? Porque nós vamos falar hoje rapidamente sobre a nossa parceria da ACE com a BCP, que a gente quer ampliar, tornando público. Então, a BCP, a Associação Brasileira de Cimento Portland, é uma entidade técnica mantida pela indústria de cimento que atende ao mercado esclarecendo, tirando dúvidas e orientando todo a respeito do mundo do cimento e do concreto, que são utilizados aí pela gama de engenharia, construção civil, infraestrutura, enfim, todos os meios técnicos. Bom, agora a gente vai começar a estreitar mais as perguntas, porque, como eu já disse, eu não disse, vou dizer agora, Djalma vem sendo sempre um parceiro da CE em muitos eventos nossos aqui. A gente quer melhorar a qualidade dessa parceria, fazendo essa divulgação agora pelo nosso site da CE. Então, agora vamos fazer perguntas mais diretas com relação ao teu trabalho, tá? A primeira pergunta é uma coisa que tem a ver entre a competição dos preços das ligas de asfalto, de concreto e cimento asfáltico, com as ligas de asfalto e concreto de cimento Portland. Tá? Esse é um grande cotejamento atual, tendo em vista que o Brasil não tem tradição no concreto de cimento Portland para pavimentação, e sim no concreto de cimento asfalto. Então agora eu passo a palavra para ti respondendo essa pergunta. Então, a matéria-prima do CBUQ é o CAP, né, cimento asfáltico de petróleo. E a matéria-prima do concreto, para fazer o pavimento de concreto, é o cimento Portland. Num passado muito distante, uns aí 15 anos para mais, o CAP, que é essa matéria-prima do CBUQ, tinha um custo extremamente competitivo, né? Era praticamente irrisório, o que tornava o pavimento asfáltico bastante competitivo em termos econômicos, e com isso ele foi usado em larga escala. E o cimento, né, além de não ter um custo tão competitivo perante o CAP, ele também era muito direcionado para a construção civil. Porém, principalmente nos últimos 10 anos, toda a crise que se abateu sobre a Petrobras para fazer sua recuperação econômica, o CAP começou a se tornar um valor interessante para a companhia e, como consequência, o reflexo direto foi aumentar o custo do CBUQ e tornando as obras de infraestrutura com um custo bastante elevado. E os pavimentos de concreto feito com cimento Portland, largamente utilizado em vários países aí pelo mundo afora, muitos países da Europa, Estados Unidos, que utiliza bastante o pavimento de concreto. A engenharia brasileira começou a enxergar que, além das vantagens técnicas que o pavimento de concreto oferece, que é de grande durabilidade, ele atenua o aquecimento das vias pelo fato de ser uma pavimentação clara, proporciona visibilidade, a questão custo começou a se tornar interessante, visto que o CAP está aumentando, ainda continua, né? Estava aumentando bastante o valor, e o cimento, baseando no pavimento de concreto, começou a se tornar muito competitivo. Então, além das vantagens técnicas, a vantagem econômica começou a ficar bastante evidente. E os órgãos, principalmente os órgãos federais, o órgão federal e os órgãos estaduais de pavimentação, temos o órgão federal, no caso, DENIT, né? Estadual aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Infraestrutura, começaram a fazer vários custos de viabilidade técnica e econômica, comprovando já no custo de implantação a viabilidade econômica do pavimento de concreto. Bom, agora eu vou voltar para mais aspectos técnicos, porque todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora, que o pavimento gerado pelo cimento Portland é pavimento rígido, enquanto o concreto de asfalto é um pavimento dito flexível. E a outra diferença substancial na questão da forma e também na aplicação é que o pavimento de concreto asfáltico, ele, assim que a máquina passa, é só esfriar que o trânsito está liberado. E o do concreto de cimento Portland tem que esperar a cura. Então esse é um aspecto que pega muito
mas parece, eu já tenho visto, mas eu gostaria que tu respondesse como é que se contorna essa pequena deficiência do concreto de cimento Portland. Professor Roberto, com todo respeito, às vezes a gente precisa esclarecer os conceitos, né? Eu até não vejo isso como um defeito, eu vejo isso como uma característica do pavimento de concreto. Acho que é interessante deixar isso. Sim, claro. Sim, concordo contigo, mas eu estou falando assim, aquela coisa que vem na cabeça de qualquer engenheiro que está acostumado com asfalto. Sim. Na hora que a gente fala em concreto, aí a pessoa vem com esse argumento. Então eu quero que você desmanche essa coisa, justamente. Então, indo ao encontro dessa definição, que eu considero que é uma característica, né? De fato, o senhor tem razão. O pavimento de concreto ele precisa esperar, ele atingir uma certa resistência, essa certa resistência é 80% da resistência de projeto para poder fazer a liberação do tráfego, ok? Isso, uma evolução dos cimentos que existem hoje, né? Uma coisa é você falar do cimento há 30, 40 anos atrás, né? Obviamente do concreto também. Mas hoje em dia nós temos cimentos com características bastante interessantes que proporcionam uma liberação do tráfego até relativamente rápida. Nós temos o cimento CP5, que ele possui a caracterização de ser um cimento ARI de alta resistência inicial, então eu consigo fazer a liberação de tráfegos com idades bem pequenas. Porém, o mais comum é utilizar cimento CP2, o CP3 e aqui também o CP4, feito com cinza volante. Esses cimentos, para dar 80% da resistência, eles atingem assim entre aproximadamente 7 e 14 dias. Mas é uma característica. Na vida, eu sempre digo o seguinte, às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas, né? O pavimento asfáltico tem algumas características boas, essa é uma delas, né? Liberação do trânsito extremamente rápido, praticamente no dia seguinte. Porém, a gente sabe que tem outras características, principalmente a questão durabilidade, que no pavimento asfáltico, por mais que tecnicamente ele seja desenvolvido, ele tem uma durabilidade muito limitada, né? Tanto que na concepção de projeto, na sua vida útil, você já coloca como um dos inputs de dados que ele terá vida útil de 10 anos. No pavimento de concreto, um dos inputs de entrada já é vida útil de 20 anos, já estamos falando do dobro da durabilidade, por isso que às vezes eu tenho que fazer escolha. Faço uma liberação de trânsito rápido, porém vou ter um pavimento menos durável, espero um pouquinho mais, de 7 a 14 dias, vou ter um pavimento que vai durar 20, 30, 40 anos, como temos muitos casos aqui no Brasil como um todo, e temos até a própria Serra do Rio do Rastro, que é aí da década de 80, que está aí servindo, teve algumas patologias, mas mais em decorrente da queda de rochas do que propriamente pelo tráfego, né? Então isso é uma característica do pavimento de concreto, porém nada impeditivo, eu citei que em vários países do mundo, Europa, Estados Unidos, Austrália, etc. e tal, na América Latina temos ótimos exemplos como no Chile, na Argentina, Colômbia, que já utilizam pavimento em larga escala. É uma questão de adaptação para o meio técnico para poder usufruir de todas as características positivas que o pavimento de concreto proporciona. Muito bem, eu gostei dessa resposta, porque na verdade eu já sabia dessa resposta, mas eu queria provocar, porque isso é um limiar de usar ou não usar uma coisa como o concreto de cimento Portland. Aí tem uma outra coisa que eu gostaria de relembrar aos que nos ouvem, porque o Djalma já sabe, todo mundo já sabe, o abandono que os governantes fazem com as obras entregues. Ou seja, se uma obra é suposta durar 10 anos, não quer dizer que vai durar 10 anos e vai se acabar. Mas acontece que, se levar em consideração a não observância do projeto quanto à espessura dos pavimentos, a qualidade da execução e a falta de cultura da manutenção, a gente vê o descalabro que está aqui no nosso estado, uma sucessão de governos sem a cultura da manutenção. Esse governo, como ele entrou debaixo de uma saraivada de críticas por causa da ponte Acílio Luz, e um processo do Ministério Público por causa da falta de conservação das outras duas pontes, Colombo Salles, Pedro Ivo, esse governo, essa gestão, tomara que as outras continuem, está dando áreas de que a cultura da falta de manutenção está acabando, pelo menos é a nossa esperança. Por exemplo, o patrimônio rodoviário do nosso estado está orçado pela Fiesp em torno de 20 bilhões de reais. E ele está
muito ameaçado pela falta de manutenção, que nessas alturas não é nem mais falta de manutenção, porque na hora que chega a criar buraco, aí já se trata de uma restauração, gerando quase um aspecto de construção. Isso aí também eu acho que é uma coisa que a gente tem que considerar. Nós temos que pegar duas culturas, a cultura da manutenção de qualquer obra e a cultura de usar todos os atributos de uma peça técnica, não só o custo inicial, mas como os problemas decorrentes à cultura técnica do ambiente, né? Que às vezes deixa a desejar, como foi o caso do nosso estado. Então, assim, o senhor foi muito feliz em colocar essa questão da manutenção como um componente interessante para a observação justamente da nossa engenharia, que o brasileiro, de maneira geral, e os nossos órgãos aí, fiscalizadores, acabam relegando esse item para um papel menor dentro da questão de viabilidade, então, das obras. Bom, mas enfim, a manutenção no pavimento de concreto também é um item importante, porque o pavimento de concreto é extremamente durável, como eu falei, já tem vida útil de projeto já de 20 anos, né? Então, mas nós temos relatos aí de duração de mais de 50 anos de pavimento de concreto, inclusive no Brasil. Porém, o senhor foi feliz, novamente eu coloco, que o pavimento de concreto também precisa de manutenção. Uma das manutenções imediatas que tem que estar na programação é a recelagem de juntas. Então, o pavimento de concreto, quando ele é executado, ele é cortado em juntas, no meio rodoviário, porque o pavimento de concreto eu tenho ele em rodovias e eu tenho eles em vias urbanas. No rodoviário, eu sou obrigado, eu tenho que fazer o corte das juntas, e nessas juntas eu tenho barras de transferência, que são barras de aço. Se eu tenho que fazer a selagem das juntas, porque a penetração da água pode ocorrer essa corrosão, né, dessas barras de transferência. E essas juntas são seladas com material que tem vida útil limitada. Há um tempo atrás eles tinham vida útil de aproximadamente 5 anos, hoje em dia os silicones, né, que é essa selagem a frio, já tem duração aí que é aproximadamente 10 anos. Mas 10 anos chega logo, né? E ele precisa ser feita uma recelagem de juntas. Então a operação de manutenção é extremamente importante, levando já em consideração esse item para que o pavimento de concreto dê essa resposta de grande durabilidade. Outra questão, que aí é uma desgraça, principalmente para o asfalto, mas concreto também acontece, é a questão da drenagem, né? A água é extremamente prejudicial a qualquer tipo de obra, a infraestrutura não é diferente. Então eu já escutei vários relatos, o pavimento de concreto em tal lugar deu problema, etc e tal, mas o asfalto daria do mesmo jeito, porque não foi feita as obras, as intervenções de manutenção necessárias, principalmente na rede de drenagem. Aí você tem uma erosão da camada de subbase e perde a capacidade de suporte do pavimento de concreto. Então, drenagem é um item importante na questão de manutenção, que deve ser, estar incutida dentro da cultura de nós executarmos obras e fazerem com que elas sejam duradouras. E eu tenho mais uma espécie de contribuição a essa tua colocação, que eu escutei de um professor, um dos raros professores que tinha experiência, acho que era o Cavalo Cansado, lembro, morreu no ano passado, infelizmente, o Azambuja. Ele dizia para a gente que o pavimento, a parte de cima, é como o telhado de uma casa. Se tiver furo, a casa está toda prejudicada. E daí tem uma outra coisa, que a gente condena o pavimento, o revestimento, como se fosse o vilão de um problema que ainda há pouco eu falei de má execução e também de falha do projeto de drenagem, que o projeto de drenagem é mal feito e a drenagem não funciona com o tempo. Então, o que vai, quando a gente faz uma base, subbase, a gente calcula aquele California Barrel Ratio, CBR. O CBR ele é para umidade ótima, mas você recebe muita água, a água começa a se comportar como, o solo começa a se comportar como um líquido, perde toda a capacidade de carga e o vilão passa a ser o revestimento final, tanto o asfalto como o do concreto. Daí na hora que acontece no revestimento de concreto, aliás, aí todo mundo quer falar mal porque existe aquela
aquela antipatia pela chegada do novo, que é o ser humano, sempre que chega alguma coisa nova, não absorve rapidamente e começa a reclamar. E daí também, eu gostaria de falar com um ex-aluno aqui da UFSC, eu também fui aluno da UFSC, e nós não tivemos lá na UFSC uma disciplina específica de manutenção. Manutenção era falada assim, nas conversas assim complementares de uma aula, e não era uma disciplina, está faltando uma disciplina estruturada para falar sobre manutenção e sobre todos aqueles procedimentos para alongar a vida útil, e o pessoal se conscientizar que não existe nada que é eterno, nem as pirâmides lá do Egito são eternas, tem problemas sérios assim, de destruição do material externo, até um intemperismo, acabar com as pedras das pirâmides vai demorar muito tempo, mas a parte externa está destruída. Só durou até agora porque é uma estrutura massiva. E as estruturas que a gente tem hoje em dia, né, elas são estruturas bem singelas, destinadas apenas a receber os esforços com uma determinada expectativa de vida, mais uma sobrevida. Não é uma coisa que nem as Autobahn lá na Alemanha, que foram feitas com quase 1 metro de espessura e estão durando até hoje. Então, agora eu gostaria de saber assim, as recomendações, denominar os cursos que a BCP tem, que eu já fiz também quando fui me formar. Antes de me formar, fiz curso de solo-cimento para manutenção, que eu acho que é interessante para manutenção de estradas vicinais, porque as estradas vicinais são quase 90% do meio rodante, e é uma coisa que eu tenho expectativa de quando a gente continuar fazendo cursos com a BCP, que a gente possa fazer um curso, né? Se não for no evento Modernas Técnicas Rodoviárias, possa ser uma outra ocasião. Gostaria de saber a tua opinião. Então, aproveitando o gancho, né, que o senhor falou que eu me formei na Universidade Federal e temos ausência aí de cursos de manutenção, de cadeiras de manutenção dentro do curso. Quando eu fiz meu curso de engenharia há quase 30 anos atrás, me formei em 1993, também não tive sequer pavimento de concreto. A gente só teve cadeiras de pavimento asfáltico. O pavimento de concreto foi ausente. E isso é legal, isso é importante, né? O papel da BCP hoje no mercado. Hoje, nem todas as universidades têm ainda. Eu sempre faço muitas palestras, né, para a universidade. Semana passada para a Uniplac, no início do mês passado fiz para a UDESC, e enfim, para a Unisociesc no início do ano. Dou também aula para pós-graduação e eu vejo que nos cursos de graduação de maneira geral, estou dando uma generalizada, não estou sendo específico, existe a ausência da cadeira de pavimento de concreto. Então isso é uma lacuna, mas isso só torna cada vez mais importante o papel da entidade na qual eu trabalho de difundir essa tecnologia. Uma outra coisa que o professor falou também do novo, né, a resistência, né, de novas tecnologias. Importante ressaltar que o pavimento de concreto não é uma tecnologia nova, já é utilizada desde o início do século passado em vários países, principalmente nos Estados Unidos, né? E outra coisa que é importante também, aproveitando todos os ganchos que o senhor colocou na sua narrativa, é com relação à estrutura, né? Quando a gente enxerga um pavimento asfáltico, o estilo que eu estou vendo no asfalto é basicamente o revestimento. Eu tenho toda uma estrutura por baixo desse revestimento. No pavimento de concreto, quando eu enxergo aquela espessura de pavimento, ele está cumprindo 2 papéis: revestimento e também uma camada de base. Então, normalmente nas estruturas do pavimento de concreto, eu elimino uma camada granular. E a carga que é exercida sobre o pavimento de concreto chega de maneira muito diluída na fundação. Então, normalmente, nos pavimentos de concreto, eu tenho uma estrutura muito mais simplificada para suportar as cargas que irão transitar sobre esse pavimento. Sobre os cursos, né, a BCP está com uma gama bastante interessante de cursos de pavimentação de concreto, abordando manutenção, que foi a solicitação do professor, execução, projeto, tá? Temos outros pavimentos também que estão dentro da gama de pavimentação de concreto, que é pavimento permeável. Existe uma norma que foi aprovada em 2015, a 16416. Então é um assunto que, se nós formos olhar as cidades, principalmente aqui dentro de Santa Catarina, que tem grandes problemas
com chuvas torrenciais, de lâmina d'água sobre o pavimento permeável, tem respondido de forma bastante interessante a essa situação. Pavimento intertravado, que é uma espécie de pavimento de concreto flexível, que é aquele paver que normalmente o pessoal conhece, né? Ele faz o papel do revestimento em substituição da camada de revestimento do pavimento asfáltico. Então nós temos uma gama bastante interessante que nós vamos depois reportar aos associados da CE e o público que irá prestigiar a promoção de cursos que a CE vai fazer, para fazer uma grade que seja bastante atrativa para os engenheiros de forma geral. Olha, eu estou bastante assim contente dessa nossa conversa aqui e nós chegamos no ponto crucial da permanência dessa cultura de não manutenção. O caminho é começar pelas entidades de ensino. Então a gente pode, aqui na CE, tentar mais uma vez, que é muito difícil a gente conseguir atrair como é que se diz, estudante de graduação da UFSC. Às vezes vem de lugares mais longe, como vem uma vez de Criciúma, um evento aqui, teve um ônibus de Criciúma e nenhum aluno da UFSC. Então é muito estranho, assim, eu não sei, além da falta de cultura, né? Cultura técnica, tem às vezes até o preconceito de que uma associação não pode dar um curso. Aí vai aparecer uma outra coisa que apareceu aqui na cabeça, na hora que tu falasse que a dupla função de um pavimento de concreto, por ele ter que ser mais espesso, ele economiza, né, no custo. A gente não pode comparar 20 centímetros de concreto com 10 de asfalto, porque o asfalto tem uma camada embaixo que vai precisar e que no pavimento de concreto não precisa. Então, a outra coisa que é muito sensível é a questão da junta, né, que na verdade é uma junta que a gente, na construção civil, a gente chamaria junta de dilatação, mas na cultura rodoviária tem outro nome, porque ali não é só a dilatação, tem outras considerações, que é o ponto fraco do telhado, né? Então, para não deixar vazar, porque entrou água por ali, mas acontece o seguinte, a gente sabe onde é que vai acontecer. A grande vantagem sobre o asfalto é esse, que o asfalto, quando é mal feito, aparece aquele pele de jacaré, aí está começando a entrar água, vai enfraquecendo rapidamente a base, subbase, e aí não resolve mais só passar uma camada simples. Não é mais uma restauração, não é só mais uma manutenção, uma restauração que é bem mais cara, ou até reconstrução. Então, assim, sobre a questão manutenção, né, de recuperação de pavimentos, nós estamos com 2 cases bem recentes aqui em Santa Catarina, que foi o acesso norte ao Porto de Bituba e Lages do Tarsílio Costa. O acesso norte ao Porto de Bituba foram 5 km, 4,7 para ser mais exato, e Lages do Tarsílio Costa foi em torno de 33 km. Nele foi utilizado um processo de restauração de pavimentos utilizando pavimento de concreto. Eu tinha um pavimento asfáltico totalmente degradado, que normalmente esse asfalto seria retirado e feita a recomposição das bases para fazer sua restauração. Essa tecnologia chamada white-topping, que é o pavimento de concreto, utilizando pavimento de concreto, o pavimento asfáltico existente, ele não serve mais camada de rolamento, porém ele não precisa ser retirado, ele passa a ser uma camada de subbase. E eu aplico o pavimento de concreto diretamente sobre o pavimento asfáltico. Eu ganho muito em cronograma de obra, ganho muito sobre a questão da sustentabilidade, porque eu não preciso retirar e arranjar um local para colocar esse pavimento que não serve mais como camada de rolamento, que vai se tornar um passivo ambiental. Então o pavimento de concreto tem essa pegada também de sustentabilidade, pegada ambiental, de conseguir utilizar a estrutura existente sem retirá-la e aplicar o pavimento de concreto sobre ele. Então isso é um outro assunto, esse processo chama-se white-topping, que nós iremos abordar nos cursos que nós iremos proporcionar para a CE. Outra questão que o senhor colocou, a questão às vezes, de ausência de alunos, etc. Eu acho, professor, que não é muito relativo à instituição, eu acho que vai muito de interesse de alunos, né? Às vezes é uma questão de coincidência de ter menos interesse de alunos da UFSC, né? Eu acho que isso é muito do interesse de quem está estudando, de procurar se informar, hoje as mídias
virtuais aí estão extremamente abertas a todo o público, né? E eu destaco o papel da ACE de levar essas informações a estudantes, a engenheiros já formados, que querem se reciclar, que querem se informar. Então, para isso, eu faço um convite de entrar no site da ACE, se informar de tudo que está sendo oferecido e quero agradecer novamente aqui a oportunidade de poder proporcionar isso aos associados e a quem tiver interesse de assistir toda a gama de conhecimento que a ACE vai proporcionar a quem assistir. Muito bem, Djalma, eu acho que nós atingimos o nosso objetivo, que é estreitar e qualificar melhor ainda a nossa parceria. Tá? Então, a BCP pode contar comigo e como nós sempre contamos contigo, nós vamos partir de uma maneira mais proativa e menos reativa, ver se vem ou ver se não vem. Porque a CE abriu uma linha de eventos fortemente orientados à infraestrutura. E a BCP tem tudo a ver com a infraestrutura, não só na infraestrutura rodoviária ou aeroportuária, ou então portuária, mas também na construção civil, né? Porque as pesquisas que eu participava lá na Universidade Federal, a gente sabia que para edifícios de 4 pavimentos tem 2 componentes que tomavam conta, chegava entre 20% a 25% do custo da obra, era o cimento e o ferro. Então nós estamos tratando de um componente muito importante, muito estratégico para a construção civil, em geral, não é só para a rodovia. No nosso caso, hoje nós conversamos mais sobre rodovias e a novidade para o Brasil, porque na verdade o pavimento de concreto asfáltico já é mais antigo, né? Como falasse nos Estados Unidos. E eu tenho a impressão que os romanos já começavam a querer usar isso, mas só que eles não tinham a tecnologia, então só usava a pozolana em aquedutos que até hoje estão durando aí na França, na Espanha, em diversos países do mundo. E também a tecnologia das estradas, das rodovias, até hoje são empregadas as rodovias feitas pelos romanos. Inclividade, camadas de pavimento, então nós só estamos repetindo com mais tecnologia, mas com menos inteligência que os romanos, porque a gente está descuidando de tanta coisa que o pessoal se visualiza, porque uma sociedade que tem tanta inteligência deixa-se cometer erros tão bizonhos como essa questão da manutenção. E assim, professor, para quem ainda tem alguma dúvida se deve ou não explorar a área de infraestrutura, na qual a ACE está se dedicando tudo, expressando isso em números, né, nós temos em torno de apenas 13% da malha rodoviária brasileira pavimentada. Olha só a gama que nós temos ainda para explorar, né? E eu sempre acho importante, nós temos várias soluções de pavimentação. Se tem pavimento permeável, pavimento intertravado, pavimento asfáltico, pavimento de concreto, que é o pavimento rígido. Eu sempre digo para todos que eu faço palestras e ministro cursos que não existe uma solução única, mágica e cabalística para resolver todos os problemas. Cada tipo de pavimentação hoje tem sua melhor aplicação dentro de cada problema que se apresente. O que é importante é você conhecer das características de cada pavimentação, que é isso que nós queremos passar quando nós ministramos o curso e fazemos palestra, para que o engenheiro tenha esses elementos e possa tomar a melhor decisão. Nessa situação, melhor usar um intertravado. Nessa outra, melhor usar um pavimento asfáltico. Nessa acolá, usar um pavimento rígido em concreto. É poder explorar essas informações. Porque a pior maneira que existe de você tomar uma decisão é ter a ausência de informação. Por isso a informação é a chave de tudo. E é justamente esse papel que a gente quer cumprir aqui dentro. Olha, eu quero agradecer e para terminar essas palavras muito sábias, eu gostaria de considerar o seguinte: quando for fazer qualquer projeto, tem que explorar todas as condições possíveis, não só do material com uso presente, mas numa projeção que a gente chama ciclo de vida, nessa condição temporal. Daqui a 20 anos, como é que vai ser? Daqui a 10 anos, como é que vai ser? Então, isso aí realmente é a engenharia 4.0, como o pessoal está falando. Eu acho importante destacar, a gente tem prestado um auxílio, principalmente para a Secretaria aqui de Infraestrutura,
com estudos de viabilidade técnica. Tá? E isso está se verificando, não somente o custo de construção, que eu volto a frisar, o pavimento de concreto já no custo de construção já está extremamente competitivo. Tá? Situações, cada caso é um caso, mas muitas delas tendo um custo menor que o pavimento asfáltico, às vezes um pouco maior, mas estando muito competitivo. Quando fizer a conta de longo prazo, aí a competitividade do pavimento de concreto é imbatível. E isso que o gestor, seja ele público ou privado, tem que levar em consideração. E outra coisa que eu gostaria de frisar também, a gente falou muito de rodovias, eu estou fazendo uma série de estudos de viabilidade econômica também para municípios. Os prefeitos estão enxergando no pavimento de concreto uma grande solução para os seus gargalos de pavimentação nas cidades, principalmente para aquilo que o professor já frisou várias vezes. A dificuldade que o poder público tem de fazer manutenção nas obras que ele executa. Então, por essa vantagem do pavimento de concreto, de ter uma ausência de manutenção, é que tem despertado o interesse do gestor público e do gestor privado de maneira geral. Então, não só em rodovias, também nos municípios. Santa Catarina é muito legal, professor, que ela é muito organizada em associação de municípios. E são essas associações que representam os municípios associados, obviamente, que têm me procurado, e essas associações têm um corpo técnico, né? Formado de projetistas que a gente tem auxiliado nesse estudo de viabilidade econômica e no desenvolvimento do projeto. Então isso já está tendo bastante, digamos assim, tem chamado bastante atenção e com toda certeza o pavimento de concreto já está se tornando bastante evidente em rodovias e também em vias urbanas. Olha, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, não para ti, você já deve saber. A tecnologia do concreto, especialmente para a pavimentação, é mais acessível que a do concreto cimento asfáltico. Isso aí é uma coisa que a gente não precisa de moto niveladora. Quem sabe fazer uma laje de concreto, que a maioria dos pedreiros sabe, quem não sabe, sabe muito, é uma coisa que ela está mais perto da mão de obra pouco qualificada e não precisa de tanto de maquinário como as obras de concreto, fica muito boa. Eu colocaria um divisor de águas. Assim. Nós falamos de rodovias e falamos de vias urbanas. Normalmente rodovias, né, até porque tem muita produtividade, tem dois componentes aí que diferenciam muito de vias urbanas. Nas rodovias, no caso o senhor falou da tecnologia do concreto, o concreto é produzido em usinas dosadoras e misturadoras, dedicadas somente para aquela obra, ele não atende mais nada a não ser a obra, e a execução é feita com pavimentadoras de forma deslizante, são equipamentos de grande porte para a execução desse pavimento de concreto, ok? No caso de vias urbanas, nós já estamos falando de, pode ser utilizado usinas comerciais, somente dosadores, a mistura se dá no caminhão betoneira, no decorrer da obra. E no caminho. Exatamente. E a execução se dá com equipamentos de pequeno porte, extremamente acessíveis, com custo muito baixo, que é régua ou treliça vibratória e um vibrador de imersão. Claro, nos cursos a gente vai abrir mais isso, né? Estou dando somente uma pincelada, o básico para vocês terem uma noção, mas vai muito ao encontro do que o professor falou, isto é, são equipamentos adequados. No caso de rodovias, essas empreiteiras, a maioria tem esses equipamentos, caso não tenha, também esses equipamentos existem para alugar. Em vias urbanas, geralmente quem executa piso industrial já tem essas réguas ou treliças vibratórias, que são equipamentos de baixo custo, fácil utilização, que proporciona realmente um resultado muito positivo para a via que está sendo executada. Pois então, por hoje a gente vai ficar por aqui, né? E vamos detalhar, dependendo do feedback que a gente receber, a gente vai ouvir os internautas, os nossos espectadores, e vamos começar a direcionar e ter a impressão que a gente vai buscar não só as universidades, mas como também como é que se diz? Juntar os municípios para melhorar a tecnologia deles, né? E a gente faz um tripé, a CE, escola, associação do município. Isso, e a BCP, todo esse projeto que a CE está desenvolvendo, vai muito ao encontro dos objetivos da BCP, que é difundir tecnologia, difundir conhecimento, é a maneira que a indústria de cimento tem de retornar para a sociedade, na grande maioria de forma voluntária,
o consumo de cimento que nós temos no país, né? Hoje nós estamos com o mercado extremamente aquecido, tanto construção civil, infraestrutura também, e a ABCP, dentro desse seu papel de difundir tecnologia, difundir conhecimento, aproveitando essa oportunidade que a CE está nos proporcionando de poder formar essa parceria. Então tá bom. Ficamos por aqui então e até a próxima, convidando vocês todos. Muito obrigado por ter nos ouvido e visto.